do ambiente óptico para o ambiente elétrico e do ambiente elétrico para o ambiente óptico. Por quê? O roteamento e a alocação dos comprimentos de onda é todo feito o processamento no ambiente elétrico. Então, isso, evidentemente, isso demanda tempo, ou seja, isso insere atraso na nossa rede óptica para fazer todas essas conversões do ambiente óptico para o ambiente elétrico, que aí realiza todo o processamento da alocação do comprimento de onda e depois converter novamente para o ambiente óptico. Isso deve inserir atraso na rede, além do custo alto desses equipamentos. Então, a solução para isso é as redes ópticas transparentes, em que tudo é feito no ambiente óptico. Portanto, aqueles conversores óptico-eletroóptico, eles já não são mais necessários. Nessas redes ópticas transparentes, é necessário ter um mecanismo que garanta com que possíveis falhas que ocorram ocasionalmente na rede, elas sejam solucionáveis, elas sejam resolvidas de forma rápida e eficiente, para que não se tenha muitos transtornos para a topologia da rede. Portanto, a capacidade de continuar operando na eventualidade de ocorrências de falhas é conhecida como sobrevivências em redes ópticas transparentes. A tecnologia de multiplexação e por divisão do comprimento de onda. Um enlace óptico ponta a ponta unidirecional é formado em uma descrição bastante elementar por um transmissor óptico, um laser ou um LED, em uma ponta do enlace, e na outra por um fotorreceptor. Então, um problema surge com essa abordagem quando se tem a necessidade de fazer várias transmissões de um ponto a outro, em que, para fazer várias transmissões, você vai necessitar de várias fibras ópticas para isso. E com isso, consequentemente, possui um alto custo, vários cabos de fibra óptica, e consequentemente ainda se traduz num desperdício enorme da capacidade das próprias fibras. Então, a solução para isso é a multiplexação por divisão do comprimento de onda, WDM, Wavelength Division Multiplex, em que conexões distintas elas são portadas por diferentes comprimentos de onda que podem ser multiplexados e trafegar por uma única fibra. Essa figura explica melhor o que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem aqui na parte A um enlace unidirecional. Nós temos um transmissor e um receptor. Mas aí o problema surge quando se quer fazer várias transmissões simultaneamente, em que é necessário vários enlaces para, por exemplo, nesse caso, efetuar 4 transmissões simultaneamente. Com a tecnologia WDM, sinais distintos, desde que estejam utilizando comprimentos de onda diferentes, certo? Eles podem trafegar por uma mesma fibra. No caso, nós temos 4 sinais aqui, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que são comprimentos de onda diferentes, trafegando por uma mesma fibra. De uma maneira geral, multiplexação por divisão do comprimento de onda é isso. É você separar a fibra em vários canais, desde que cada um esteja utilizando um comprimento de onda diferente. Então, tendo conhecimento de multiplexação por divisão do comprimento de onda, surge aí o problema que nós chamamos de roteamento por alocação do comprimento de onda, em que uma conexão é estabelecida entre uma origem e um destino, passando por enlaces na rede, formando um caminho óptico. E aí, se não houver conversores de comprimento de onda ao longo das rotas, é necessário obedecer uma restrição de continuidade do comprimento de ondas. Ou seja, um comprimento de onda na origem, ele deve chegar até o destino com o mesmo comprimento de onda, não se não houver conversores. E aí, para reduzir a complexidade dos algoritmos R tabular, nós dividimos em 2 subproblemas, que é o primeiro problema relacionado ao roteamento, a alocação das rotas, e o segundo, que é a alocação dos comprimentos de onda. Tem lápis? E a alocação dos comprimentos de onda. Então, o primeiro subproblema, existem 3 formas de abordar, que é a primeira, o roteamento fixo, o segundo, o roteamento alternativo e o roteamento adaptativo.
O roteamento fixo ele possui uma baixa complexidade computacional, porque cada par de nó origem e destino da rede vai ser considerada apenas uma única rota geralmente a de menor custo, calculada por algoritmo de roteamento como de Dijkstra. É a única considerada, apenas uma rota é considerada. E com isso se tem uma baixa complexidade computacional, porém tende a ter futuros índices de bloqueio muito altos, porque não existem rotas alternativas. Então, o roteamento alternativo ele surge como uma solução para isso, pois ao invés de cada par de nó origem e destino ter apenas uma única rota, que no caso do roteamento fixo seria a rota de menor custo, ele agora vai ter um conjunto de rotas em que ele pode ter várias alternativas. Primeiro ele vai tentar selecionar a rota de menor custo, se não verifica se tem um comprimento de onda disponível nela. Se não houver, ele tenta a segunda melhor rota, verifica se tem um comprimento de onda disponível e assim por diante, até encontrar uma rota que possua um comprimento de onda disponível que a conexão possa ser estabelecida. No roteamento adaptativo, é uma complexidade computacional muito mais alta, da ordem de O de n ao quadrado, pois o roteamento ele se adapta de acordo com o estado atual da rede. Portanto, eventualidades falhas na rede, o roteamento ele vai detectar e vai se adequar a isso. Então, dado o problema do roteamento, definidas as rotas, podemos ir agora para a alocação de comprimentos de onda. Esses aqui são alguns dos algoritmos que nós podemos encontrar na literatura. Primeiro, Randolph, First Fit, Most Used, Least Used e Maxam. Eles podem ser... Mas esses são só alguns que podem ser encontrados na literatura. Porém, existem teses de doutorado, dissertação de mestrado, que elaboram novos algoritmos para diferentes topologias que provam que aqueles algoritmos eles são eficientes também para cada determinada topologia que ele diz. Então, no primeiro caso, no Randolph, ao estabelecer uma rota e ao verificar que nessa rota ele tem comprimentos de onda disponíveis, o que ele faz? Dentre aqueles comprimentos de onda disponíveis, ele vai selecionar um comprimento de onda de maneira aleatória, sem prioridade nenhuma. Ele faz um sorteio entre elas, e aí a que for sorteada, ele estabelece. No First Fit, ele numera os comprimentos de onda, por exemplo, lambda 1, lambda 2, lambda 3, e o comprimento de onda que tiver o menor índice dessa lista que eu acabei de falar, é o que ele seleciona. No Most Used, ele tem uma informação global de toda a rede. Ou seja, ele seleciona o comprimento de onda que esteja sendo mais utilizado em toda a rede naquele dado momento. E com isso ele tenta fazer uma maior concentração dos comprimentos de onda, e os comprimentos de onda que não estão sendo utilizados ou que estão pouco sendo utilizados, eles tendem a permanecer livres para conexões futuras poderem ser estabelecidas. O Least Used é o oposto ao Most Used. Ao invés de selecionar o comprimento de onda que está sendo mais utilizado na rede, ele vai selecionar o que está sendo menos utilizado na rede. Essa abordagem ela tende a distribuir mais os comprimentos de onda por toda a rede. E o Maxam